Queimaduras, que também são traumas, não é mesmo? Então, queimadura é qualquer lesão produzida, né, pela ação de alguma substância. Pode ser química, pode ser física, biológica, no tecido de revestimento, né? A pele é considerada, né, o maior órgão do nosso corpo. Então, ela é responsável por diversas funções, entre elas proteção e a termorregulação também, né? Então, a queimadura, ela não afeta somente a pele, mas ela também pode acometer mucosa, músculo, tendões, vasos sanguíneos, nervos e ossos. Como que vai ter uma queimadura num osso, gente? De que forma pode queimar um osso? Muito bem, Dani, isso mesmo, tá? Entre elas um choque elétrico. Mas claro, uma queimadura muito, por exemplo, um grande queimado que se expôs há muito tempo ali isso, né? Aquele lá pode ter exposição óssea, mas normalmente é por queimadura de choque elétrico, tá? Choque elétrico de alta tensão, normalmente a pessoa encosta e é projetada. De baixa tensão a corrente fica, né? Qual é mais grave? Os dois, né? Tanto de baixa quanto de alta tensão, é só diferente a forma como acomete o corpo. Mas aí a gente vai falando sobre isso. O que a gente tem aqui, né? Uma queimadura, deixa eu enxergar melhor aqui. Aqui a gente tem uma queimadura de 3º grau, aqui uma queimadura de 2º grau, aqui uma queimadura de 2º grau também. Queimadura de 1º grau é só hiperemia. É aquele torrão do primeiro sol do verão, sabe? Queimadura de 2º grau, bolha. 3º grau, a gente vai falar ali depois, acometem mais estruturas e tem a de 4º grau também, que daí chega no osso, tá? Estima-se que ocorrem 1 milhão de acidentes com queimaduras por ano no Brasil. Olha a proporção, 2/3 em ambiente doméstico. É muita coisa. Especialmente quem? Lá no Rio Grande do Sul, as criancinhas se queimam muito com o quê? Aqui também no oeste. Chimarrão. Chimarrão. Uma pele de bebê, de criança de 1 ano, 2 anos, com uma exposição a uma água quente, não é a mesma coisa que a nossa, né? O que eles fazem? Os pais tomam chimarrão com as crianças no colo, as crianças puxam as coisas de cima da mesa, se queimam com café, fogão a lenha. Outra vez tinha uma criança que eu conheci, recém tinha começado a trabalhar, eu tinha 19 anos, eu acho que aquilo ali foi assim, olha, se tu quer mesmo, agora tu encara isso, ou tu vai ou racha, ou tu desiste agora. O menininho era muito, muito humilde, aquelas pessoas humildes, assim, daquelas casinhas de barraco, sabe? E a mãe dele estava fazendo alguma coisa no chão, era uma panela de óleo, e ele, pum, foi. Cabeça, face e braço no óleo quente. Tinha 1 ano e meio. 58% das vítimas são crianças e o principal agente causal é líquido alimento superaquecido, tá? Mas tem outras situações. Também tem uma história de um menino que foi a óbito porque ele estava brincando na piscina com água e foi para dentro de casa jogar videogame e o controle estava desencapado e ele levou uma descarga elétrica, 5 anos, né, e morreu. Outro que o pai estava brincando e jogando a criança para cima e perto de uma fiação elétrica a criança ficou grudada, levou uma descarga e o pai foi pegar também, os 2 morreram. É umas tragédias assim, né? Então a queimadura é uma tragédia para a família, sim, mas acontece em alguns casos isolados, né? Quanto ao agente causal, podem ser físicos, então. Físicos é quando tem uma queimadura por temperatura, tá? Vapor, objeto aquecido, água quente, chama, né? Por eletricidade, corrente elétrica, raio também. Eventualmente a gente ouve alguma história, né? Radiação, sol, aparelho de raio-x, raio ultravioleta, alguns nucleares, dependendo do local onde a pessoa trabalha. Químico,
Produto químico, ácido, base, álcool, gasolina, produtos que a gente usa de limpeza também causam queimaduras. E biológicos, a gente tem os animais, lagarta de fogo, água-viva. Tem épocas que vem aquela maré da água-viva e aí infesta os litorais, daí as pessoas não podem entrar, a caravela pega e assim é bem, uma queimadura bem feia. E qual é o melhor antídoto para aquele momento? Salva-vida tem sempre. Vinagre. Uhum. Ó, o biológico, então, os animais, medusa, alguns vegetais. Outra coisa que eu estava lendo esses dias, essa semana, sabe aquela lá no Rio Grande do Sul, né? Porque eu sou gaúcha, na verdade, eu moro lá em Florianópolis, mas eu sou gaúcha. A gente fala de bicho cabeludo, é lagarta, lagartinha. Ela tem o nome, é o nome de uma da queimadura extensa que ela faz. E tem pessoas que têm alergia, tá? Porque ela libera uma toxina e essa toxina que promove a queimadura. É neono, uma coisa assim, o nome é um nome bem estranho. E os pesquisadores da USP desenvolveram um antídoto, porque como tem pessoas que têm essa reação alérgica e fazem choque anafilático, em virtude dessas situações, quem tem abelha, enfim, né? E não divulgam muito porque é algo que não acontece com frequência, mas no verão elas infestam algumas cidades, né? Enfim, ela também causa uma queimadura química, tá? E as queimaduras, elas são classificadas em relação à profundidade da lesão. Quando a gente tem uma queimadura de primeiro grau, é bem aquilo que eu falei, aquele torrão do verão, tá? Do primeiro sol do verão. É só uma hiperemia. Pode ser da água quente, pode ser da radiação do sol. Essa lesão, ela não sangra, normalmente ela é seca e deixa a pele rosa. Às vezes a gente até brinca, né? Tá Peppa Pig, vai dormir no cabide, essas coisas assim, né? Não passam da epiderme. De exemplo, a gente tem a queimadura do sol, causa essa hiperemia, ela é bem dolorosa. Por que ela é dolorosa? Já ouviram falar que queimadura de terceiro grau não dói? Dói sim, tá? Mas por que ela é, normalmente essas de primeiro e segundo grau, elas são mais dolorosas? Porque nós temos muitas terminações nervosas na pele. E a gente não, receptores, e a queimadura de primeiro grau, ela não queima essas estruturas, então ela sensibiliza essas estruturas, por isso que a gente sente muita dor, até de vestir uma roupa. Normalmente são pessoas que não precisam buscar emergência, a não ser que elas tenham uma insolação, né? Associada à queimadura, uma desidratação, daí normalmente vão, mas se não, não tem necessidade. É hidratar bastante, ingerir bastante líquido, hidratar a pele com aqueles gelzinhos, mas mais para aliviar a dor. Segundo grau é uma lesão que forma flictema, bolha. Fura ou não fura a bolha? Ela pode romper sozinha, mas se ela não rompe sozinha, ela vai absorvendo aquela secreção. Qual é o problema de furar? Rompe a barreira da pele e fica suscetível à infecção. Muito bem. Então, atinge todos os apêndices da pele, ossos... Ops, passei, desculpa. Atinge a derme, segunda porção, né? Presença de bolhas, vermelhidão, dói. E a cura também ela é mais lenta, pode ter cicatriz, tá? É mais difícil, mas pode, certo? Queimadura de sol raramente causa, mas pode acontecer, tá? Pessoas muito, muito brancas. Continuando a classificação, lesões de terceiro grau, queimaduras de terceiro grau, tá? Elas já são bem mais complexas, de maior dificuldade de cicatrização, de maior nível de gravidade. Ela atinge todos os apêndices anexos da pele, ossos, músculos, nervos, vasos. Daí tem pouca ou nenhuma dor. Ok, uma queimadura de terceiro grau, ela queima todas as estruturas que
né, as terminações nervosas que causariam dor, que levariam a informação para o cérebro de dor. Mas tu não tem uma extensão, por exemplo, o meu antebraço todo queimado, não tem uma queimadura de 3º grau inteira aqui no antebraço. Ela vai ter de 2º grau, de 1º grau, ela é muito relativa, né? Então, se tu pegar um papel para queimar, ele vai queimar bastante aqui no centro e as bordas laterais nem tanto. Então, ali onde tem queimadura de 2º grau, dói. Então, a impressão, não dói. Dói sim, vai doer, tá? Porque a gente recebe os pacientes e acha que eles não têm dor. É claro que eles têm. Olha esse aqui, ó, por exemplo. A gente tem aqui uma queimadura de 3º grau, mas se vocês repararem, as bordas também estão queimadas e ali não é 3º, não. Ele tem muita dor, tá? Normalmente ela é úmida e exudativa. O que é exudativo? O que é exudato? É secreção. Normalmente é líquido intersticial. O que é líquido intersticial? É um líquido que fica entre as células, tá? E aí, no processo inflamatório ele é produzido com mais abundância. Esse líquido pode ser de cor branca, amarela ou marrom. Isso é exudato, tá? Agora, se for amarelinho e mais consistente, o que eu tenho? Uma secreção o quê? Purulento. Eu tenho pus. O pus é uma indicação de quê? É um indício de quê? De infecção, né? Normalmente é processo, porque é produto de metabolização de micro-organismo, bactéria, enfim, e da fagocitose, né, do sistema imune. Ela não vai cicatrizar espontaneamente, dependendo do local e da extensão, precisa de enxerto e o paciente vai ficar com cicatriz. É um processo muito lento. O paciente grande queimado é um paciente complexo de cuidar por várias situações, tanto que existem poucas, mas existem UTIs especializadas e hospitais e centros de queimados para atender esses pacientes. Porque a pele queimada ela vai romper toda essa barreira protetora, então eles têm um risco de infecção muito alto. E toda essa questão de manter a homeostase, a temperatura, enfim, a questão metabólica, a pele também tem esse papel no metabolismo por causa da adiposidade, né, do tecido adiposo. Então, tem todas essas questões. Só que nada é tão bom que não pode piorar, existe a de 4º grau também, tá? Então, de 4º grau é necrose total, é um paciente carbonizado que vai ter tecido negro, ele está completamente necrosado. Aqui, depois, olhem melhor no slide, vocês conseguem ver de 3º grau sim, mas bastante de 2º grau, tá? E 4º grau a gente vê nessa parte aqui, nessa figurinha aqui de baixo, onde tem exposição óssea. Tem osso ali, tá?